Vamos lá. Pobres de espírito e espírito pobres. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem disse isso está lá em Mateus, lá no versículo 3. Então, se inscreva aqui. Este é o seu canal Espírita. Deixe seu like, deixe seu comentário, muito importante para nós. Deus quer espíritos ricos de amor e pobres de orgulho. Os pobres de espírito são os que não têm orgulho. Os espíritos ricos são os que acumulam tesouros nos céus, onde a traça não os rói e os ladrões não alcançam. Os pobres de espíritos são os humildes que nunca mostram saber o que sabem, nunca dizem ter o que têm. A modéstia é seu distintivo, porque os verdadeiros sábios são os que sabem que não sabem. É por isso que a humildade, nós temos que ver que se tornou um cartão de ingresso no reino dos céus. Sem a humildade, nenhuma virtude se mantém. A humildade é o propulsor de todas as grandes ações e rasgos de generosidade, seja na filosofia, na arte, na ciência, na religião. Bem-aventurados humildes, deles é o reino dos céus. Os humildes são simples no falar, sinceros e francos, no agir. Eles não fazem ostentação de saber nem de santidade, abominam os bajulados de serviço e deles se compadece. A humildade, ela é a virgem sem mácula, que a todos discernem sem poder ser pelos homens discernida. Vamos ver que tolerante em sua singeleza, compadece dos que pretendem afrontá-lo com o seu orgulho. Cala-se as palavras loucas dos pálpavos, suporta a injustiça, mas folga com a verdade. A humildade, ela respeita o homem não pelos seus haveres, mas por suas virtudes. A pobreza de paixões, de vícios, de baixas condições que prendem ao mundo e o desapego de efêmeras glórias, de egoísmo, de orgulho, amparam os viajores terrenos que caminham para a perfeição. Foi esta a pobreza que Jesus proclamou. Pobreza de sentimentos baixos, pobreza de caráter deprimido. Quantos pobres de bens terrenos julgam ser dignos do reino dos céus? E, entretanto, são almas obstinadas e endurecidas. São seres degradados, que sem cobertura e sem pão, eles repudiam a Jesus e se fecham nos seus redutos de uma fé bastarda, que em vez de esclarecer, ela obscurece, em vez de salvar, ela condena. Não é a ignorância e a baixa condição que nos dão o reino dos céus, mas sim os atos nobres, a caridade, o amor, a aquisição de conhecimentos que nos permitam alargar o plano da vida em busca de mais vastos horizontes, além dos que nós podemos avistar. Se da imbecilidade viesse a pobreza de espírito, que dá o reino dos céus, os nécios, os cretinos, os loucos, não seriam fustigados na outra vida, como nos dizem que são, quando de suas relações
conosco. Pobres de espíritos são os simples e retos, e não os orgulhosos. Pobres de espíritos são os bons que sabem amar a Deus e ao próximo, tanto quanto amam a si próprios. Pobres de espíritos são os que estudam com humildade, são os que sabem que não sabem, são os que imploram de Deus o amparo indispensável às suas almas. Para estes é que Jesus disse: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. É por isso que nós temos que entender o que Jesus queria dizer com pobres de espíritos. Em suas parábolas, ele dava uma lição maravilhosa a todos nós, mas nós precisamos compreendê-las, interpretá-las. Muita paz, muita luz, gratidão a todos.